É isso aí, meus amigos, está começando aqui na Rádio Novo Tempo mais um super código aberto. E você, claro, é convidado para estar com a gente, para interagir sempre, né? Porque hoje o assunto, como eu falei para vocês, é um assunto para lá de especial, difícil, mas nós vamos tentar aqui de uma maneira bem clara, bem didática, te ajudar a entender. Então, está começando mais uma edição do nosso Código Aberto. Agora na Novo Tempo, Código Aberto. Muito bem, agora sim. Já estou aqui, olha, deixa eu mostrar. Já temos a nossa equipe aqui, ó. Olha só os convidados que estão aqui com a gente hoje no nosso Código Aberto. Pessoas muito especiais. Nós temos hoje ele estreando aqui no nosso programa. E eu não sabia que ele era ouvinte da rádio de carteirinha. Uma vez ele me cobrou, olha, eu escuto essa rádio e ninguém manda alô pra mim. Eu falei, mas eu vou mandar agora. Meu amigo pastor Neumício Macedo, bem-vindo, pastor. Que alegria, já estávamos há muito tempo querendo te chamar, te convidar para estar aqui e agora surgiu essa oportunidade. O pastor Neumício, ele é pastor da MPA, que é Missão para Amapá, e é pastor do distrito de Ananindeua, bem pertinho aqui, né, da rádio. Tudo bem contigo, pastor? Bom dia, tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Agradecemos por poder participar desse momento muito especial do estudo da Bíblia por meio da lição da Escola Sabatina. Muito bem. E o pastor está com quantas igrejas lá no distrito de Ananindeua? Esse ano de 2020 que estamos iniciando, estamos com 8 igrejas. 8 igrejas. O ano passado nós cuidávamos de Ananindeua e Marituba. Aí, graças a Deus, teve a possibilidade da divisão. Então temos agora o distrito de Marituba, estamos cuidando agora só de Ananindeua. Agora, eu sei que, eu acho que o Romário pode confirmar isso, uma audiência muito grande em Ananindeua, né? Muitos ouvintes da rádio são ali de Ananindeua, então eu quero agora, de forma muito pública e carinhosa, mandar o meu bom dia e a minha gratidão pelas tuas ovelhas que estão sempre ouvindo a rádio. Também quero mandar um abraço para todos os ouvintes da rádio Novo Tempo aqui, da Grande Belém, especialmente aí para os membros das igrejas do distrito de Ananindeua. E um abraço para todas as pessoas que, de uma forma direta e indireta, têm ajudado e contribuído para o avanço da pregação do Evangelho através da rádio. É verdade. E ele está aqui com a gente. Ele também me parece que é de Ananindeua, né? Exatamente. Mas está sempre aqui com a gente. É membro de uma das igrejas da MPA também, né? Sou membro de uma igreja da MPA. É o Romário Souza. Romário que trabalha aqui na Associação Norte do Pará, que é uma das sedes, né, da Igreja Adventista Sétimo Dia aqui no estado. E você trabalha na parte ali, tá na contabilidade? Auditoria de igrejas, né? Que cuida ali justamente dos recursos, né, para manter a obra funcionando, né? Exatamente. Que legal. Bem-vindos. Olha, eu sei que o desafio aqui é grande, né? Muito. Porque quando a gente fala em Daniel 8, as pessoas ficam... entortam os olhos, né? Porque não é fácil de entender esse livro aqui. E agora, já entrando praticamente no capítulo 7, né? A gente entrou na semana passada, já entra nas profecias um pouco mais, né, pastor? Um pouco mais difíceis, né? Que aparecem ali os bichos, né? E aquela coisa toda. E agora, nós entramos no capítulo 8, que tem muito paralelo com Daniel 2 e Daniel 7. Exatamente. Né? E ajuda a gente na sua compreensão. Mas antes... no capítulo 7, né? Especialmente capítulo 7. Por isso eu quero convidar você que está aí com a gente a orar, para a gente entender de fato esse livro. E quem vai orar para a gente hoje é o Romário. Pronto. Eu sempre coloco o pastor para orar no final, né? Que ele faz o apelo lá. Então Ora vamos pra gente, orar. pode orar, por favor. Oremos. Deus eterno, aqui estamos reunidos para poder estudar a Tua Palavra. Amém. E não estamos sós, os ouvintes da Rádio Novo Tempo também estão parando neste momento para estudar a Tua Palavra. Pedimos a direção do Espírito Santo, que o mesmo possa nos guiar a toda esta verdade. Amém. Oramos agradecidos e oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Você também que nos acompanha aí pelo YouTube, Facebook, pode acompanhar lendo os textos, tá? Então, nós estamos aqui em Daniel, né? Eu tenho minha Bíblia aqui e eu sempre estou sugerindo para vocês, eu na semana passada tinha sugerido esse livro aqui, deixa eu tentar mostrar aqui nesse, tá vendo esse livro aqui, olha, Uma Nova Era segundo
as profecias de Daniel. Para você que quer mais, quer entender mais, tem na Casa Publicadora Brasileira. Eu também estou trazendo hoje um outro livro, que é esse aqui, mais novinho. É o livro Segredos de Daniel, de Jacques Ducan, também um grande livro para você estudar. Todos estão na Casa Publicadora Brasileira. Tá bom? Então, estude, né, pastor? Muito bom. Muito bons. Bom, vamos lá. O tema aí da lição 9, da contaminação à purificação. Lá no capítulo 7, a gente viu aqueles bichos, né, que apareceram. A gente até explicou um pouquinho sobre eles. Só que agora, nesse capítulo 8, aparecem 2 animais, não é isso, Daniel? Agora, ele, de uma outra maneira, ele explica as mesmas profecias, ou a mesma profecia, mas com esses 2 animais. Um carneiro e um bode. Por que carneiro e por que bode? É interessante porque, assim, a gente observa que no capítulo 7, o centro do capítulo 7 seria o juízo. Uma cena de juízo que aparece no capítulo 7. Aqui no capítulo 8, o centro desse capítulo é o versículo 14, que diz sobre a purificação do santuário, que é o mesmo evento do capítulo 7 na forma de juízo, certo? E aí você perguntou assim, no capítulo 8 surge 2 animais. Sim. E eu posso ler, dá tempo de ler? Dá sim, vamos lá. A gente pode fazer aqui a leitura do versículo do capítulo 8 e a gente pode ler logo diretamente no versículo 4, né? Que ele diz, vi que o carneiro... Não, melhor ler o versículo 3, né? Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Aí o versículo 4 diz, vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Versículo 5. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do seu poder. Então nós temos aqui 2 animais, um carneiro e um bode. E aqui a gente vai entender no capítulo 8 que o foco aqui é apresentar a purificação do santuário. Então as imagens que estão no capítulo 8 tem ligação com o santuário construído por Moisés segundo o mandato de Deus. Em Êxodo 25, versículo 9, Deus pede para Moisés construir um santuário, mas tem que fazer semelhante a um modelo que foi mostrado a ele. Então, as imagens que aqui estão ligadas ao santuário e de forma específica ligado a um dia especial que era chamado Dia da Purificação ou o Dia da Expiação do santuário. E é interessante que esses 2 animais, tanto o carneiro e o bode, eles eram sacrificados em alguns rituais contínuos no santuário, mas os 2 só estavam juntos no dia da purificação, no dia da expiação do santuário. E aqui a gente já vê, por exemplo, no versículo 20 e no versículo 21, a própria profecia esclarece quem esses 2 animais representam. No versículo 20 diz, aquele carneiro com os 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Pastor, parece meio confuso para quem não conhece, né? Dá até vontade de desligar o rádio, quem não entende. Mas é incrível quando a gente começa a estudar a profecia, que até o nome dos reinos é dado. Na verdade, quando Deus ele intentou apresentar essas visões, começando ali a partir de Daniel 1, depois começa com a estátua em Daniel 2, depois vem a construção da estátua em Daniel 3, depois vem a questão da árvore. Então Deus vem apresentando dentro da história, através da profecia bíblica, que ele está no controle da situação. Ele está apresentando através desses animais, agora está apresentando através desse bode, desse carneiro, representando reinos ou reis, surgiriam, mas passariam, porque o Senhor iria estabelecer um novo reino. Então, esse agora, quando ele apresenta aqui o bode e o carneiro, como o nosso irmão acabou de nos apresentar, agora
Deus quer mostrar para a gente que o reino terrestre, ele está querendo agora afetar o reino celestial, atacando diretamente o santuário. Quando nós percebemos aqui que o irmão falou que o bode e o carneiro eles surgem juntos apenas em uma única ocasião, no grande dia da expiação, que é chamado de Yom Kippur, lá no hebraico, que é quando o ritual do santuário, toda aquela purificação, simbolicamente tirava os pecados do santuário, porque ali era colocado simbolicamente, era transferido para esses animais, e o santuário então agora ficava limpo, purificado. Essa profecia de Daniel aqui, 8,14, ela vai mais além. Ela não apresenta só a questão terrestre, ela está apresentando agora uma questão divina, celestial. Por quê? Porque essa batalha ela é muito antiga. Porque, na verdade, o santuário ele começou a ser contaminado no céu, com a queda de Lúcifer. E quando ele conseguiu ali agregar junto de si um terço dos anjos, de certa forma, o céu ficou contaminado, né, pelo pecado dos anjos. E agora, Deus está apresentando que o santuário precisa ser purificado desse pecado que começou lá no céu, ou desses pecados dos anjos, e depois foi transferido para a terra, e agora há necessidade de uma purificação. Agora, por que Deus está trazendo isso aqui? Deus está mostrando que existe uma guerra cósmica, universal, e que ela afeta a nossa vida presente, a nossa vida futura. Então é uma questão de decisão, de que lado nós vamos estar. Então Deus está nos dando a oportunidade de aprender hoje, principalmente sobre essa questão aqui do chifre pequeno. Por que chifres? Na profecia, nós vimos na lição passada, que dentro da profecia bíblica, inclusive o livro do Apocalipse, que nós temos que estudar junto com Daniel, ele apresenta que chifre é símbolo de poder, de força, de reino poderosíssimo. Agora, aqui apresenta que esse bode tinha chifres, 2 chifres, um grande e um pequeno. Então, um representando os medos e outros persas. E depois surge outro animal que começa a dar amarrada. Né? É o carneiro que tem os chifres, né? Um maior que o outro. Maior que o outro. Então, significando a Medo e a Persa. E depois surge esse outro animal forte, começando a dar amarrada, briga com o outro. Que é o bode, né? Que é o bode. Simbolizando a Grécia. Simbolizando a Grécia. Agora, por que esse bode está flutuando? Por que ele aparece como que voando? Mostrando que esse reino ele teria uma ascensão muito rápida. E Alexandre o Grande, né? Quem que a Bíblia diz? Nosso irmão leu. Seria a Grécia, né? Sim. Quanto tempo o Alexandre ele reinou? Ele reinou, acho que 13 anos aproximadamente, né? Em 13 anos. Foi muito rápido, né? Muito rápido. E ele conseguiu os seus feitos. Só que agora surge um outro detalhe. Um chifre pequeno. Que chifre pequeno é esse? É interessante que... Vamos tratar desse chifre pequeno, né? Porque quando a gente olha lá em Daniel 7, a gente vê o chifre pequeno que sai do reino, né? Ele está linkado ali a Roma, né? É uma divisão ali. Agora a gente até destacou isso na semana passada, que agora ele não é apenas um reino que é voltado para a política, mas também para a religião, certo? Só que quando a gente entra lá em Daniel capítulo 8, também é citado chifre pequeno. E alguns até fazem uma confusão, crendo que seria só essa fase de Roma papal. Só que a lição deixou muito claro para a gente que esse chifre pequeno apresentado em Daniel 8 é, na verdade, as duas fases, Roma pagã e Roma papal também. Por que isso? Interessante aqui no capítulo 8, né? No capítulo 8, versículo 9, nós encontramos aqui o surgimento do chifre pequeno nesse capítulo. Certo? E ele diz que o de um dos chifres, porque olha só, é interessante que Alexandre o Grande, ele reinou aproximadamente por 13 anos. Começou a reinar com 20 e morreu com 33 anos, então 13 anos. Quando Alexandre então morre, como ele não tinha um sucessor ao trono, então o reino, todo o seu reino, vasto reino, é dividido entre seus 4 generais. Ptolomeu, Cassandro, Lisímaco, Seleuco. E é interessante que no versículo 9 diz que de um
de um dos pontos em que esse grande chifre, no versículo 8, diz que o bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu, uma referência aos pontos cardeais. E de um desses pontos saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Aí o versículo 10 diz que ele cresceu até atingir o exército dos céus, a alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Então, veja bem, aqui nós cremos que nessa parte da profecia trata-se de Roma, porque pelos demais capítulos, como o capítulo 7, capítulo 2, mostra que após a Grécia, um quarto poder mundial seria Roma. Então, aqui apresenta Roma. No versículo 9, que diz que este chifre ele começou pequeno, veja bem, ele começa pequeno, Sim. mas ele vai se tornando robusto, ele vai se tornando grande, vai se tornando forte. E aqui fala um pouquinho da expansão dele, vamos dizer assim, que de forma horizontal. O Império Romano foi se estabelecendo e foi conquistando todo mundo. E o texto bíblico diz que ele se torna grande para o sul, para o oriente e também chega a atingir até a Terra Gloriosa. Terra Gloriosa é uma referência a Jerusalém. É a Palestina. A Palestina. Sim. Palestina. E quando Cristo nasceu, quem governava o mundo? Roma. Então nós vemos no versículo 9, podemos ver essa expansão territorial de Roma. Quando nós chegamos no versículo 10, nós vemos agora algumas características que indicam não uma expansão territorial, mas sim, podemos dizer assim, que um crescimento na vertical, já envolvendo a questão religiosa. Sim. O céu, né? O céu. Ok. Então nós vemos no versículo 9 e 10 referências a Roma pagã, Roma imperial e também um ataque de Roma papal, Sim. que faz um ataque ao santuário. O santuário aqui nós podemos entender como sendo a morada do próprio Deus. Eu perguntei isso para você, foi proposital mesmo, porque é o Certo. seguinte, quando a gente chega aqui ao capítulo 8, chega no verso 9, pastor, diz assim, de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Foi o texto que você leu. Só que aí alguns confundem, porque entendendo que saiu, no caso, de um dos chifres, eles apontam para Antíoco Epifânio IV. Só que na tradução correta, não seria dizer que de um dos chifres saiu um chifre, mas de um dos ventos. Porque a palavra lá em hebraico, ela concorda mais no original com os ventos, não com o chifre. Então, ela vem de um dos 4 pontos cardeais. Porque se eu disser que veio de um dos chifres, eu posso dizer que realmente foi Antíoco Epifânio. Só que Antíoco Epifânio, ele não cumpre exatamente, porque a profecia diz claramente que esse poder, o chifre pequeno, ele faria muitas coisas. Por exemplo, ele atingiria o céu, como você leu aí no verso 10, Sim. ele atingiria o príncipe que é Jesus, e Antíoco Epifânio não chegou na época de Nem Jesus. perto disso. As ações dele alcançariam o tempo do fim, no caso desse poder, e Antíoco Epifânio nem chegou na época de Jesus, como a gente falou. Isso. Ele não chegou a lançar a verdade por terra, mas o poder do chifre pequeno o fez. Outra coisa, as ações dele em Jerusalém, no caso de Antíoco Epifânio, duraram só 3 anos e 10 dias, ou seja, 1090 dias, só que a profecia diz que seriam 2.300 tardes e manhãs. Eu não quero adiantar, porque vai ser da próxima semana, exatamente. capítulo 9, né? Então, assim, muitas outras coisas. E outra coisa que é interessante também, esse poder, Antíoco Epifânio, esse rei, ele não foi praticamente nada na época dele. O pai dele, Antíoco Epifânio III, foi muito mais coisa do que ele. Fez muito mais coisa. Então, se faz uma propaganda muito grande em cima de um rei que não fez muita coisa. Então, não dá para encaixar ele como esse chifre pequeno, né, pastor? O interessante é que as palavras chifres e ventos, em português, elas são masculinas. Exatamente. Outro detalhe, quando você vai para o original em hebraico, e embora algumas porções do livro de Daniel também foram escritas em aramaico, chifre ali no hebraico ele é uma palavra feminina. Então não dá para encaixar aí, Isso. nessa questão da profecia. Então só há possibilidade de surgir de um dos 4 ventos.
nos 4 pontos cardeais. Agora, quando nós voltamos para a profecia de Daniel 7, ali está falando daquele animal terrível e espantoso, que nós estudamos, que é Roma imperial. A palavra aqui, que nós vamos dar uma olhadinha, é Tissabá, exército. Essa palavra Tissabá, quando diz do exército, do céu, tal, ela também pode se referir aos que ministravam no ritual do santuário. E quando você olha a palavrinha sar, que é traduzida como príncipe, ela também se refere a alguém que ministrava no santuário. Agora, Tissabá se refere ao sacerdote. E sar se refere ao sumo sacerdote. E quando você observa mais um pouquinho que algumas traduções traz a palavra sacrifício, algumas versões da Bíblia, essa palavra não aparece no original. Ela não aparece ali. Então, a palavra tamid, Tamid que é usada aqui. que é usada aqui, essa palavra tamid, ela pode ser bem mais traduzida como continuidade, regularidade. Ou seja, há uma continuidade, regularidade nos sacrifícios do santuário celestial, só que quando o chifre pequeno ele entra em cena, Sim. aqui a Bíblia está mencionando para a gente que ele cresceu até atingir o exército dos céus, Que é o povo de Deus. ao povo de Deus, alguns do seu exército, e das estrelas lançou por terra e os pisou. Agora, quando você vai no verso 11, diz que engrandeceu-se até ao príncipe do exército, ou seja, Ao sacerdote. ao sumo sacerdote. Sim, que é Jesus. E quem é o nosso sumo sacerdote? É Jesus. Agora, qual que é a intenção desse chifre pequeno que diante da Bíblia, da profecia, e também a história nos apresenta qual que é a principal finalidade dele? Bom, a principal finalidade desse chifre pequeno, primeiro, o santuário deve ser purificado do pecado do povo de Deus. Esse chifre, ele chama para si a prerrogativa de que ele perdoa pecados. Mas o único que perdoa pecados é Cristo, é Deus. Segundo, o ministério de intercessão divina no santuário celestial deve ser restaurado. E esse poder, ele diz que a igreja tem o controle. Outro detalhe, deve ser vindicado da profanação, ou seja, o que é vindicado? Começou no céu a guerra, veio para cá. Então o santuário tem que ser vindicado. Essa vindicação começa no céu, diante do universo, Deus então é exposto, e agora Jesus mostra quem é o verdadeiro carrasco, que não é Deus. Exato. O povo de Deus, que foi agora também envolvido nesse conflito cósmico pelo sangue de Cristo, eles também são perdoados, são vindicados, porque o juízo para o povo de Deus não é condenatório, ele é salvífico, ele vindica. Agora, o juízo para quem não aceita a morte de Cristo na cruz do Calvário como seu Salvador, aí sim, ela é condenatória. Então, essa purificação do santuário, ela tem essas prerrogativas. Agora, o sistema papal, nós estamos falando aqui papal porque veio de Roma imperial, depois com Justiniano, no ano 538, que ele estabeleceu ali aquele edito ali de cesaropapismo, Isso. que agora os imperadores seriam o papai da igreja, que é o papa, o líder sacerdote, e também o líder civil, governante, temporal. E esse período foi de 538 a 1798, batendo certinho com a profecia dos 1260 dias anos. Então, o que esse sistema ele queria colocar? Primeiro, ele introduziu distorções no plano da salvação, ele usurpou a obra intercessória de Cristo por intermédio da consagração da missa, da penitência, da absolvição dos pecados por sacerdotes humanos. Ou seja, tirando Jesus do foco como nosso intercessor e colocando os homens vendendo indulgências e tudo mais. Jogou por terra o sábado. Isso seria o ataque ao santuário, né? Entrou a questão da veneração dos santos, de imagens. É o que está dizendo aqui, Daniel 8, verso 11. E engrandeceu-se até o príncipe do exército. Mudou totalmente o ritual, tirando o foco de Jesus e trazendo o foco para o ser humano. Salvação pelas obras. Mas a salvação não é pelas obras. Ela é única e exclusivamente pelos méritos de Jesus Cristo. É graça. E eu só quero destacar aqui uma coisa. Alguns que interpretam esse texto aqui
focam em Antíoco Epifânio como se ele tivesse feito tudo isso aí que nós estamos falando. E não encaixa de forma nenhuma. Não encaixa porque o anjo disse para Daniel o seguinte: sela a visão, porque é para o tempo Do fim. fim. E dias muito distantes muito ele ainda usa. distantes. Muito além disso. É interessante, né, pastor Neumício, que quando o anjo veio explicar para Daniel a visão, essa visão aí toda, especialmente também a visão das 2.300 tardes e manhãs, disse que naquela hora Daniel ele desmaiou. Quando ele viu ali, ele não aguentou, ele desmaiou. Ele levou 10 anos para que o anjo voltasse e aí desse para ele a explicação dessa visão. Nosso tempo aqui se esgotou, mas eu quero convidar você que aí está a procurar uma igreja adventista, procura lá a igreja do pastor Neumício, vá numa igreja ali em que o nosso amigo Romário frequenta, sempre às 9 da manhã, vai ter um grupo lá estudando, e se você também quiser nos pedir aí, nós temos até como te mandar, de repente, o que foi tratado hoje aqui, viu? Para que você possa ter tudo, a cópia bonitinha, para que você possa tirar mais dúvidas, porque aqui realmente o nosso tempo de 20 minutos é impossível para se explicar uma profecia tão grande como essa, tão linda. Mas uma coisa você pode ter certeza, quando a gente entende e estuda as profecias, a gente se apaixona por Jesus, né? E a gente fica encantado ao ver como ele descreveu tudo para a gente, para que o seu povo pudesse ser fortalecido. Pastor, muito obrigado. Quero que você volte outras vezes, tá? Agora já sabe o caminho aqui, vamos convidá-lo para vir. Quero agradecer ao pastor Neumício, gente. Ele estava com problemas aí, tá com problema de coluna, foi para o Hospital Adventista de Belém, mesmo assim veio com dores, está aqui com a gente. Muito obrigado, que Deus te recompense por esse teu esforço, eu sei que não é fácil. Amém. Romário, obrigado também por você ter vindo. Amigo. Pastor, termina, por favor, orando para a gente. Por gentileza. Então vamos orar. Nosso Deus querido, nosso Pai, nós bendizemos ao Senhor pela bondade de estarmos com vida mais um dia, pelo privilégio e oportunidade que temos de estudar a Tua Santa Palavra. Obrigado, Pai. Também, Senhor Deus, porque Jesus ele está agora aí no santuário celestial intercedendo por cada um de nós, ministrando diante do Senhor, para que nós possamos ser vindicados e que na volta de Jesus possamos subir com Ele para a eternidade. Amém, Senhor. Agradecemos também, Senhor Deus, porque o Espírito Santo foi deixado a nós para nos orientar, para nos conduzir a toda a verdade. E todo aquele fiel, sincero, adorador que buscar a Tua Palavra com oração, com consagração, com humildade, o Espírito Santo vai revelar todas as verdades possíveis para a salvação de cada um de nós. Amém. Continue Senhor. Abençoando esta rádio, Amém. Abençoando o nosso irmão, suas famílias, e nos dê um restante de dia de preparação na Tua presença, porque logo, logo adentraremos ao Santo Sábado do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, obrigado a todos. Compartilhe aí no nosso YouTube, youtube.com/Rádio Novo Tempo Belém. E até semana que vem, vamos estar continuando aí, entrando Daniel 9, com mais detalhes aí, eu creio que você vai gostar, tá? Grande abraço para você e até lá, se Deus quiser. Você ouviu na Rádio Novo Tempo, Código Aberto.